esse é um dos motivos que mais te causa desânimo, baixa autoestima, desmotivação, falta de preenchimento e propósito, que é a infidelidade consigo mesmo. É engraçado como a vida toda nos falam da importância de sermos fiéis com as pessoas que a gente ama, com o nosso parceiro, parceira, com os nossos amigos, os nossos sócios, parceiros e colegas de estudo. Mas agora, ninguém fala sobre a fidelidade consigo mesmo. Então é importante que você entenda que todas as vezes que você mente para si ou não honra com um compromisso, falou que ia fazer alguma coisa, que ia iniciar um hábito, ia seguir um sonho, um chamado, e se deixou para trás, se negligenciou, não cuidou da sua saúde, não cuidou de si mesmo, todas as vezes que você se trai, você está deixando de cultivar algo que você pode oferecer para os outros também. Então, ser fiel a si é realmente um poder, é uma capacidade de você honrar a vida que vai te acompanhar ao longo de toda essa jornada terrena. Durante todo esse processo, durante toda essa existência, a única pessoa que vai acordar, dormir e conviver com você mesmo, com a sua verdade, não com aquilo que você finge ser, é você mesmo. Então, toda vez que você não é fiel à sua consciência, aos seus sonhos, às suas metas, àquilo que você acredita, todas as vezes que você não consegue falar não, impor limites saudáveis, todas as vezes que você sabe que você tem que fazer algo, mas você cai na lábia das outras pessoas e cede, você vai se sentindo cada vez mais drenado, cada vez mais vazio e cada vez mais desconectado. Quantas vezes você não teve uma intuição, uma sensação de falando sobre alguém, sobre uma situação, sobre um lugar, você não ouviu essa voz interna, se sabotou e quando chegou lá falou, putz, eu devia ter me ouvido, eu devia ter me respeitado, eu devia ter colocado aquilo que eu sabia que era verdade acima de agradar os outros. Então, não ache que tem algo errado com você. A maioria das pessoas tem esse comportamento, em se preocupar em serem fiéis com os outros, mas esquecerem da fidelidade consigo mesmas. Isso acontece porque a gente nasce enraizado com um monte de crenças e comportamentos que a gente espelha de quem nos cria, da sociedade, das pessoas que têm um cargo de poder na nossa vida. E quando a gente vai olhar para esse espelhamento, a distorção já estava ali. As pessoas vão simplesmente passando por cima delas mesmas para viver no modelo manada, no modelo de sobrevivência, até que algumas despertam. E quando você desperta, quando você vê a verdade, não tem mais como desver. Quando você percebe que você tem sim um campo energético que precisa ser respeitado, você tem limitações enquanto ser humano de estímulos, de interações sociais, de produtividade, que você é o único. Quando você entende isso e você começa a respeitar o seu ser, você percebe que você pode transbordar muito mais. As pessoas acham que é o contrário. Quanto mais eu ceder, quanto mais eu tentar agradar, quanto mais eu fizer por todo mundo, melhor vai ser. Sendo que muitas vezes elas estão apenas a serviço do ego alheio e não da evolução alheia. Existe uma grande diferença nisso. Então, você querer fazer tudo para todo mundo, agradar todo mundo, não é uma virtude. Você não está ali servindo as pessoas com propósito. Você não está ali realmente dando aquilo que elas precisam, mas sim aquilo que elas querem. Então, toda essa reflexão de fidelidade é para você tomar uma cristalzada mesmo, num sentido positivo e falar, caraca, é mesmo. Eu tô sendo fiel à minha versão de janeiro, que tinha tantos sonhos, tantas metas, tantos desejos. Eu tô sendo fiel à minha criança? Então se pergunta, o meu eu lá do passado, aquela criança inocente, mas que tinha um coração puro, que sonhava sem filtro, sem medo, eu tô sendo fiel a ela? Eu tô honrando tudo que ela passou para chegar aqui? O meu eu do futuro,
o meu eu bem velhinho, o meu eu dando o último suspiro de vida, eu tô honrando ele agora? Eu tô sendo fiel? A vida toda que ele vai passar, ele vai olhar para trás, ele vai ter orgulho das decisões que eu tô tomando? Ou ele vai só ter arrependimento? Então, ser fiel a si é, primeiro, ser fiel àquilo que você se compromete. Isso muda drasticamente a sua estima por si mesmo, o seu amor próprio. Eu vejo muitas pessoas falando sobre se produzir, cuidar da aparência, que é sim importante, mas não é a base do amor próprio. O amor próprio, ele nasce justamente das pessoas, né, dessa relação que você tem de fidelidade consigo. Então, todas as vezes que você se compromete com algo, então vou começar um curso de inglês, e você começa, percebe que você está se tornando alguém confiável para si mesmo? Agora, se você fala que vai começar, adia uma semana, porque teve um imprevisto, adia um mês, 6 meses, 5 anos, vai empurrando com a barriga, deixando para depois, porque vieram outras coisas importantes, mas aquilo que você quer fazer, que você sabe que vai ser bom para você, ficar sempre para depois, é como se você convivesse com um mentiroso. Você conseguiria ter um amigo, uma pessoa de confiança, alguém que você admira, alguém que você quer ter perto, né, e junto de você o tempo todo, que diz que vai fazer as coisas e não faz, que nunca cumpre com a própria palavra, que fala que você pode contar com ela, mas na hora que você precisa ela some? É a mesma coisa. Então, se a gente não gostaria de se relacionar com uma pessoa assim, nós não podemos ser assim com a gente mesmo. Então, a primeira coisa é você analisar, fazer um rastreio dos seus compromissos e das suas ações. Muitas vezes você está fazendo compromisso demais. É até por isso que no planejamento consciente, que eu ensino no curso que vocês ganham junto com o Planner Desperto, por sinal já já eu vou falar dele aqui, porque ele tem muitas ferramentas que ajudam quem está perdido nessa fidelidade, é você fazer poucos compromissos e o principal, compromissos alinhados com quem você é e o que você realmente sonha. Porque eu vejo muitas pessoas criando metas aleatórias, só porque dia 31 de dezembro, eu vou fazer essa lista de 20 metas, sendo que não são nem coisas genuínas que aquela pessoa realmente quer plantar. Então, se você olhar para isso com carinho e reduzir, né, se conhecer, se questionar, quais são os meus valores, quais são as minhas prioridades, onde eu quero chegar no longo prazo, qual que é a minha visão, né, minha macrovisão de vida, para que o meu dia a dia faça sentido, para que eu saiba quais hábitos eu preciso cultivar. E aí você vai migrando esses compromissos para coisas que você realmente consegue realizar. Então vamos supor que você quer correr uma maratona e você nunca correu na vida. Se você fizer o compromisso que você vai sair para correr todos os dias 10 quilômetros, é óbvio que você vai falhar, porque você está se comprometendo com algo que você não é capaz de cumprir. Agora, se você se comprometer todos os dias a fazer um alongamento, a calçar o tênis, a caminhar pela rua e fizer esse tipo de micro compromisso, você vai ver que no longo prazo você vai dar conta. E todas as vezes que você vai honrando compromisso por compromisso e aumentando isso, você vai ver que o seu poder interno também vai crescer. Outra coisa importantíssima é você se questionar com profundidade, se você está sendo sincero consigo mesmo, se você vive honrando quem você é, a sua individualidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais introspectiva do que extrovertida. Não significa que eu seja tímida, mas eu sou uma pessoa que eu preciso de poucos estímulos para conseguir viver bem. Se eu tô sempre rodeada de muitas pessoas, muito barulho, muitas coisas, muito, eu sou um outro ser humano. Eu começo a entregar para o mundo uma outra versão minha, que não é a verdadeira. Então, o autoconhecimento me mostrou se eu tenho tempo com a natureza, tempo de silêncio, tempo sozinha, mesmo sendo mãe de 2 crianças pequenas, se eu priorizo isso na minha vida, então se eu acordo um pouco mais cedo para ter esse tempo para mim, eu estou sendo fiel às minhas características. Ou se fosse o contrário, se eu fosse extrovertida e precisasse de mais estímulos, e eu colocasse isso na minha rotina, nas minhas prioridades, eu também estaria me honrando. Então perceba, não tem como você ser fiel a alguém que você não conhece.
Então você precisa passar tempo consigo mesmo, precisa usar ferramentas de autoconhecimento para mergulhar em si e aí então poder cumprir com tudo aquilo que a sua alma deseja. Por último, não menos importante, é a fidelidade com os seus sonhos, com o chamado do seu coração. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de ficar romantizando sem trazer para a prática. Eu acredito de verdade que todos nós fomos desenhados para algo único. Senão nós não seríamos tão específicos, nós seríamos mais genéricos. Isso não significa que você tem que ficar esperando um mensageiro dos céus vir e te dar exatamente aquilo que você precisa fazer. Mas existem ferramentas práticas que você pode usar para ativar isso. Gente, nós estamos no 7º ano do Planner Desperto. Eu desenvolvi essa ferramenta e ela vai sendo lapidada ano após ano, ela nunca se repete, justamente porque eu uni aqui todas as ferramentas que envolvem autoconhecimento, planejamento consciente, ou seja, não é produtividade em massa, aquela produtividade tóxica, fazer por fazer. Não, vou produzir com propósito. Vou também me planejar para descansar, vou me planejar para estudar, vou planejar para evoluir espiritualmente. É um planejamento da sua vida, não só de tarefas e um monte de coisa que você tem que fazer. Mas aqui, que antes do planner começar, você tem toda uma parte de autoconhecimento e uma delas, ela é dividida em 3 sessões. O ser, o fazer e o ter. Então, além desses questionários, você vai mergulhar na sua parte de autoconhecimento, de missão de vida, de sonhos. Então, ó, eu não vou dar muito spoiler, porque quem tem o planner gosta de abrir ele pela primeira vez e ver as atividades. Mas aqui tem a ativação dos sonhos de longo, médio e curto prazo, tem a decisão do ano. Então, o planner não é feito para você colocar um monte de metas que você não vai atingir. Até porque todas as ferramentas aqui que são ativadas com manifestação, você vai ver Gente, são centenas de depoimentos de pessoas que transformaram a sua realidade. Porque não é mágica. O planner em si, ele não tem nada mágico. Você tem que usar, lógico, você comprar e não preencher as atividades não vai adiantar de nada. Mas ele desperta a mágica de cocriação que existe já em você. Você está manifestando a sua realidade o tempo todo. A diferença é que ele vai te dar clareza, direcionamento, para que você seja fiel aos seus objetivos ao longo do ano. Não para que você chegue em janeiro e fale, eu vou fazer um monte de coisa e em fevereiro já não fez nada, março, abril, e chega no fim do ano, mais frustração, mais vazio, mais sensação de que você nunca vai conquistar nada na vida. Eu te garanto que se você fizer essas atividades, algo em você vai mudar. Eu não posso te garantir que tudo que você colocar aqui vai manifestar, mas como você viu nos depoimentos aqui, realmente muita coisa acontece, é surreal. Mas o que eu posso te garantir é, no fim do ano, se você fizer as atividades mensais, cada mês a gente tem um portal diferente, que a gente trabalha uma virtude, a gente tem um desafio. Então, todos os meses você vai se lapidando. Você vai chegar no fim do ano uma pessoa melhor. Você vai ter orgulho da pessoa que você se tornou. Independente da sua realidade externa, que às vezes leva um pouco mais de um ano para acontecer, aqui dentro algo vai ter mudado. Aqui dentro você vai saber que pode contar com a pessoa que mais importa, que é você mesmo. Então, para rastrear os seus compromissos, se organizar, viver de maneira mais consciente e coerente, garanto o seu planner, como todos os anos, a gente não faz reposição de estoque. Então, acabou as unidades, acabou o planner, todos os anos ele esgota. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente tem a nossa necessaire da Flor da Vida também, que é linda. O nosso caderno, tá tudo no nosso site agora para vocês terem acesso. E o mais incrível que a gente conseguiu esse ano é o envio internacional. Então a gente consegue enviar o planner para qualquer lugar do mundo. É só você clicar na bandeirinha do seu país, que ele já vai calcular todo o frete, toda a taxa alfandegária para que o seu produto não fique parado, para que você não tenha surpresas de taxas lá na frente. E caso você precise de ajuda, eu vou deixar também o link aqui do nosso suporte, do nosso WhatsApp, para você entrar em contato e garantir o seu planner e o seu 2025 mais desperto. Até semana que vem.